Livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 6. Você que achou, curve a sua cabeça, por favor. Feche os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, fala com a gente através da Tua palavra. A Tua palavra, meu Deus, é a semente. O nosso coração é a terra. A semente é boa, mas a terra também tem que ser. Então prepara a terra, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o cuidado que nós temos que ter com o fermento dos fariseus. O fermento, que são os falsos ensinos, as falsas doutrinas, que são as sofismas, as ideias que são contra Deus. Quando você olha, aparentemente, parece até uma coisa inofensiva. Existem palavras que são bonitas, que persuadem. E as pessoas, quando ouvem essas palavras, elas soam bonitas. Só que elas vêm carregadas de engano. Assim era o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, que de maneira sutil ia sendo disseminado e levando as pessoas ao engano. Você olha, por exemplo, um bolo com fermento, como ele fica? Ele incha, ele fica bonito, ele fica com um aspecto agradável. Assim era o fermento dos fariseus. Quando você olhava de fora, parecia algo belo, bonito, chamava atenção, causava aquele inchaço, aquele volume. Só que na verdade, por dentro, estava estragado. Por isso que Jesus, sabendo disso e conhecendo bem o coração dos fariseus, Jesus alertou os discípulos sobre esse perigo, dizendo assim: e passando os seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Os fariseus eram uma facção judaica que exigia o cumprimento rigoroso da lei e das tradições
orais dos seus antepassados. Já os saduceus reconheciam apenas a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, como a única autoridade divina e rejeitavam a ressurreição. Eles faziam parte da elite governante da época, a elite religiosa, com responsabilidades religiosas e políticas conectadas ao templo. Então, os fariseus, eles eram um grupo de elite, era a elite dos religiosos naquela época. Só que Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhecia o que estava dentro deles. A preocupação deles eram com o estereótipo, o lado de fora, o que os olhos viam. Eles mostravam para as pessoas uma santidade, uma pureza que não existia. Eles passavam aquele ar de santidade, só que na verdade essa santidade ela não existia. O que existia era maldade. O que existia era hipocrisia. O que existia era falsidade, era puro engano. Eram pessoas que se preocupavam com a estereotipagem. Eles queriam mostrar uma imagem que não era real. Muitas pessoas carregam dentro de si esse fermento dos fariseus. Hoje, você vê muitas pessoas que carregam esse fermento dentro delas. Pessoas que elas vivem uma fé fingida, uma fé que não existe. Vivem de aparência. Jesus, ele dedica um capítulo para confrontar os fariseus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 13, a partir do versículo 13, Jesus dedica um capítulo para confrontar os fariseus, os escribas, os religiosos da época. Jesus tira um capítulo para confrontar a atitude, o comportamento, a conduta deles, dizendo assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, com as suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinamentos, eles não entravam, mas também não permitiam que outras pessoas entrassem também, ensinando falsos ensinamentos. Hoje, nos dias atuais, nós presenciamos essas falsas doutrinas
ou falsos ensinamentos à torta e à direita. Esse relativismo, essa graça barata, de que a pessoa ela pode viver da maneira que ela quiser, que Deus entende, que nós estamos vivendo o tempo da graça, são falsos ensinamentos que levam as pessoas a pecarem. Hoje, infelizmente, você vai ter igrejas e pregações para tudo quanto é tipo de público. Às vezes, pregações personalizadas, ou seja, pregações que se encaixam perfeitamente aquele tipo de público, exatamente aquilo que aquele público quer ouvir, que agrada e que enche os olhos, só que não leva ninguém à salvação. Pelo contrário, leva a pessoa a engano. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Deus, Ele recebe o pecador, mas Ele quer tirar o pecador do pecado. Deus não recebe o pecador e os seus pecados, não. Ele recebe o pecador, mas do pecado Deus livra. Ele não quer que a pessoa viva no engano. Então, cuidado com essa ideia. Cuidado com esse pensamento. Não, Deus me chamou do jeito que eu sou. Ele te chamou do jeito que você é ou estava. Mas Ele não te chamou para permanecer da forma que você estava. Deus não te chamou para você continuar sendo a mesma pessoa. Mas Ele te chamou para te limpar, para te santificar. Ele te chamou para te libertar. Ele te chamou para te transformar. Ele te chamou para te dar um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, uma nova percepção da vida. Aí ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, eles gostavam de longas orações, eles iam até as casas das viúvas e ficavam ali fazendo longas orações, mas com pretexto de encherem a pança. Eles queriam era comer, mas iam lá com pretexto de que estavam orando. Mas olha a intenção, eles usavam das coisas sagradas, das coisas espirituais, para atingir objetivos pessoais. Eles usavam das coisas espirituais para atingir objetivos pessoais. Eles gostavam de aparecer. Você olha, por exemplo, na oração do publicano e do fariseu. Você olha para o publicano, uma oração tão simples, mas carregada de sinceridade. Ó Pai, tem misericórdia de mim, que sou pecador, sê propício a mim. Você olha para a oração do fariseu, uma oração cheia de arrogância, de superioridade. Ó Pai, eu não sou como os demais homens pecadores, eu não sou como esses homens
glutões, como esses homens pecadores. Não, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu oro 3 vezes por dia e tal. E a Bíblia diz que o fariseu desceu, mas não justificado. Porém, o publicano pecador, que não ousava nem levantar o rosto, esse desceu justificado. Por quê? Porque ele se humilhou, ele reconheceu, ele se despiu, ele tirou a capa, ele mostrou a real condição. O fariseu ficou ali cheio de si, cheio de superioridade, porque era comum isso no fariseu, se colocar numa posição de superioridade. Não tem gente assim? Tem gente assim, como o fariseu, que ela esconde o pecado dela e desce a lenha no pecado dos outros. Esconde o delas e bate no pecado dos outros. Você pode ver que toda pessoa que bate demais no pecado dos outros, você pode ver, cedo ou tarde, aquela pessoa é descoberta. A casa cai para ela. Alguma coisa acontece, o pecado dela vem à tona e ela é envergonhada. Toda aquela pessoa que bate, que aponta o dedo, que critica, que toda pessoa que tem esse espírito farisaico, você pode ver que cedo ou tarde a casa dela cai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Quer dizer, os fariseus, eles não mediam esforços, eles tinham disposição para evangelizar, eles viajavam por terra e mar para levar os falsos ensinos, eles formavam discípulos segundo o costume deles, segundo as ideologias, os pensamentos, as crenças deles, fazendo daqueles prosélitos, dos seus discípulos, 2 vezes filhos do inferno mais do que eles. Então os fariseus estão por toda parte, disseminando ideias, pensamentos, crenças, costumes. Cuidado. O fariseu tem o hábito de acreditar que só ele está certo, que só a religião dele salva, que só os costumes dele salva, que as ritualísticas vão salvar, porque eles levavam a ritualística ao pé da letra, rigorosamente, seguiam a lei rigorosamente, pelo menos para mostrar para os outros. Porém, entre 4 paredes, eles jogavam a sujeira para debaixo dos panos. Tem gente assim. É muita sujeira debaixo dos panos. É muita sujeira. É muita coisa escondida. Fariseu. Fariseu é assim. O fariseu, ele bate no pecado dos outros e ele esconde o pecado dele. Mas sabe por que ele esconde? Sabe por quê? Porque ele não quer ter
ser tirado dele, ele não quer ver ser tirado dele o direito de apontar o dedo para os outros. E ele sabe que para isso ele tem que continuar mantendo o quê? A pose. Então ele não pode, o pecado dele não pode ser descoberto. O erro dele não pode ser exposto. Porque se for exposto, ele perde o direito de apontar o dedo para o outro. Então ele vive um engano. Ele vive querendo mostrar uma coisa que ele não é. Cuidado com os fariseus. Cuidado com os ensinos dos fariseus. Aí ele diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ou seja, o altar, ele santifica a oferta. O altar, ele é maior que a oferta. O altar é para Deus. Ele tem que ser respeitado. Nós temos que ter temor. Amém? Ao subir no altar, nós temos temor. Porque quando o pastor sobe no altar para pregar, é uma oferta que ele está colocando aonde? No altar. Quando você vem para o altar trazer a sua oferta, o altar é maior que a tua oferta. Você tem que ter temor com o altar. Amém? Não é a oferta que santifica o altar, é o altar que santifica a oferta. A oferta não é maior que o altar é maior que a oferta. Aí no versículo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Diga assim comigo: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, Jesus estava dizendo: olha, parabéns, vocês seguem a lei, vocês dizimam, vocês tiram dízimo do endro, do cominho, da hortelã, vocês dão dízimo de tudo. Porém, vocês negligenciam o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. O fariseu hipócrita, não vive na justiça. A justiça não se aplica a ele, nem aos dele, mas se aplica aos outros. Se é os dele, ele protege. Se é o outro, ele manda apedrejar. Como aquela mulher, por exemplo, que foi arrastada até ao público para ser apedrejada. E testando a Jesus, eles disseram: essa mulher foi pega no ato do adultério. Na lei de Moisés, porque eles seguiam a lei à risca,
manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Jesus continuou escrevendo no chão e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo de fininho um por um, porque eles tinham consciência. E no meio daquela gente, estava cheio de fariseu. E Jesus disse para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém ficou, Senhor. Ele falou: eu tampouco te condenarei. Vai e não peques. Jesus aprovou o pecado daquela mulher? Não. Mas ele teve misericórdia dela. O fariseu não tem misericórdia, ele tem misericórdia com os dele. Com os outros, ele não tem misericórdia. Ele pratica justiça? Não. Quando é com os outros, ele diz que é justiça. Quando é com os dele, ele passa pano. Quando é o erro dos outros, ele bate. Quando é o erro dele, ele passa os panos. Seja justo. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino, o meu reino e a minha justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Justiça. A base do trono de Deus é justiça. Se você quer agradar a Deus, você tem que praticar a justiça, o que é justo. Seja em palavras, seja em ações, como Jesus ensinou. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. É justo nas palavras, nas ações. É você ser uma pessoa justa, correta, íntegra. É você ser uma pessoa misericordiosa. Porque a lei do apedrejamento, o propósito é de nos ensinar a sermos misericordiosos, como Jesus ensinou. Ele tinha todo o direito de apedrejar aquela mulher, mas ele não usou desse direito, porque ele foi misericordioso. Quando alguém erra comigo, eu tenho o direito de me magoar, eu tenho o direito de revidar, eu posso ter esse direito, mas eu uso de misericórdia e abro mão desse direito. Foi o que Jesus ensinou. Agora, justiça é quando eu faço o que é correto, é quando eu sou justo. E Jesus nos ensina a fazer as duas coisas: praticar a justiça e exercer misericórdia. Quem faz isso, vive pela fé. Porque o que é viver pela fé? Viver pela fé não é gritar. Viver pela fé é a pessoa viver a palavra de Deus. É você seguir a palavra de Deus. É você seguir os ensinamentos de Jesus. É você aderir, é você abraçar, é você praticar. Isso é viver pela fé. Os fariseus não viviam assim. Condutores cegos, versículo 24. Que coais o mosquito, engolis o camelo. Quer dizer, com o mosquito, se preocupa com coisas pequenininhas, mas engole o camelo. Que bate nos pecados pequenos, mas esconde os grandes. Que se preocupa com coisinhas tão bobas, tão pequenas, mas que praticam coisas piores e maiores. Coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique
limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Nós temos que tomar cuidado com os ensinos dos fariseus, para que nós não nos tornemos iguais a quem? A eles. Para que eu e você não nos tornemos um fariseu também. Fariseu. Cuidado com isso. Você vê quantas pessoas estavam bem, quantas pessoas estavam caminhando bem, quantas pessoas estavam na fé, andando com Deus, veio para Jesus, Jesus as limpou, libertou, só que elas passaram a dar ouvidos, que hoje você entra na internet, tem de tudo, e elas começaram a dar ouvidos, foi deixando introduzir enganos, foi se perdendo e voltou novamente ao fermento velho, farisaico, que Jesus tirou delas. Elas voltaram a se alimentar desse fermento. E hoje, depois de toda a experiência que elas tiveram, hoje elas estão maliciosas, cheias de orgulho, vaidade, cheias de dúvida. Hoje elas estão mal, já estiveram bem, hoje elas estão mal. A fé delas foram contaminadas. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Olha aqui para mim, Deus te chamou para ser uma nova massa. Deus não te chamou para ser massa de manobra, de fariseu. Não, Deus te chamou para você ser uma massa nova. Amém? Deus te chamou. Cuidado com o fermento velho. Ele diz: purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, quer dizer, uma nova pessoa, nova criatura, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, quer dizer, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o fermento do pecado, o fermento da malícia, o fermento do engano, ele tirou esse fermento de nós, o fermento velho, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento, diga assim comigo, da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Quer dizer, o pão ázimo da sinceridade e da verdade é o pão que o fariseu não come, porque nele não há sinceridade e verdade. Cuidado com os falsos ensinos, cuidado com o engano, cuidado com os fariseus, cuidado com as falsas doutrinas. Jesus também, ele fala sobre o cuidado com o fermento de Herodes. Está lá em Marcos 8,15, ele diz: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes não era um religioso, e sim um governador político.
Seu medo era perder seu trono para aquele que estava sendo chamado de Rei dos Judeus. Ou seja, o Senhor Jesus também alertou seus discípulos a se guardarem das doutrinas e ideologias políticas que tentam infiltrar na igreja, a fim de formar grupos e dividir o corpo de Cristo. Cristãos devem moldar a sociedade, não serem moldados por ela. Ou seja, cuidado com isso. Você vê que Herodes foi aquele genocida que mandou matar todas as crianças pelo poder. Cuidado com o fermento de Herodes. Tem gente que ela faz tudo pelo poder ela mente, pelo poder ela engana, pelo poder ela trapaceia, pelo poder ela faz um monte de coisa para se manter no poder. Você vê que quando ele soube do nascimento de Jesus, para matar Jesus, ele mandou matar todas as crianças. José e Maria teve que fugir. É complicado. Tem muita gente com esse fermento de Herodes. É tudo pelo poder, tudo pela posição, tudo pelo dinheiro. Em nome do dinheiro ela mata. Em nome da posição ela puxa o tapete, ela trapaceia, ela faz maldade, ela mente, ela difama. Cuidado com esse fermento. Porque um único fermento, ele pode levedar, ele pode estragar toda a massa. Amém? Nós vamos falar com Deus. Você vai buscar a Ele agora. Você vai pedir a Ele: meu Deus, Senhor, tira de mim esse fermento. Eu não quero viver no engano, na mentira, mas eu quero viver no temor, eu quero viver na santidade, eu quero andar com Deus, eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero ficar com o evangelho genuíno, legítimo. Tudo que é anatema eu quero fora da minha vida. Eu não quero ser enganado, não. Eu quero uma nova vida. Você vai falar com Deus, você vai buscar Deus, você vai rasgar o seu coração, se humilhe diante de Deus, fale para Ele dos seus pecados, joga para fora, tira debaixo do tapete, confesse para Ele, porque Ele é rico em perdoar. Amém? Fique em pé, por favor.